havia dito que eu iria fazer 4 sermões, homilias, a respeito da carta de Paulo aos Coríntios. Nós demos uma pausa semana passada e hoje eu continuo falando sobre o Evangelho de Paulo segundo a caridade. Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, comunidade fundada por Paulo, uma igreja nascente, próspera, mas também uma igreja difícil. Ali naquela igreja, Paulo precisou da disciplina para formar a igreja. Uma igreja sem disciplina não vai. Aliás, na nossa vida, quando nos falta a disciplina, nos falta tudo. A disciplina pessoal, a gente tem que ter disciplina, regras. Vivemos um tempo onde ninguém quer ter mais regras. Na casa, na família, os pais têm que ter disciplina, colocar disciplina nos filhos. Hora de chegar, hora de sair, com quem anda, como está. O pai e a mãe é responsável, enquanto os filhos estão em casa, em colocar disciplina na escola, no mundo, enfim. Nós precisamos sempre da disciplina. E quando na igreja falta disciplina, falta tudo. A igreja cresce esculhambadamente, de qualquer jeito. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai fazer uma série de exigências, que são as disciplinas que Paulo ia colocando para a comunidade. Porque nós estamos aqui numa comunidade recém-convertida, comunidade nova. E comunidade nova ou começa bem ou começa mal. Às vezes começa bem, depois estraga. Outras começam mal, depois se disciplinam e vão se acertando as coisas. Por isso, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você encontra ali a questão do véu das mulheres, que eu já falei há 3 domingos atrás, não é? As mulheres cristãs usavam véu, Paulo as obrigava, porque elas tinham que ser diferentes das mulheres pagãs, porque Afrodite, o grande templo, que tinha as suas prostitutas sagradas, elas tinham as suas mulheres, e as mulheres não se diferenciavam uma da outra. E as mulheres que se convertiam e iam para a igreja, elas tinham que usar véu. Mas não é igual esse povinho aqui de Prudente, do Brasil, né? Que agora deu mania das mulheres usar véu. Diz que está na carta de Paulo. Paulo estava disciplinando uma comunidade que estava cheia de vícios. Mas esse véu não era um véu para ser usado só na igreja, não. Era a vida toda. As mulheres muçulmanas usam aquela roupa, não é para ir no templo, que elas nem podem ir no templo, o dia todo. É umas birutice por falta de leitura, de compreensão da palavra de Deus. Paulo disciplina a comunidade sobre a Eucaristia. Era uma bagunça, todo mundo ia para a Eucaristia, eram banquetes maravilhosos, era uma festa a Eucaristia. Paulo fala das carnes sacrificadas aos ídolos. O cristão não podia comer carne sacrificada aos ídolos. E muitos eram da igreja e andavam por aí no churrasquinho dos pagãos. Você pensa que churrasquinho é coisa nova? Não tinha tempo. Churrasco é típico de coisa pagã. Você pode observar, quando tem churrasco na nossa casa, alguma coisa está funcionando muito bem.
a carne sacrificada aos ídolos. Fala do matrimônio, da necessidade da formação da vida matrimonial na comunidade, porque as pessoas vinham do paganismo e entravam na igreja de qualquer jeito. Aquela mistura de pessoas ajuntada, recasada, casada, sem casado, ajuntada. Tinha gente que até casava, estava junto com a mulher do próprio pai. Era uma confusão lascada. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. O culto invertido, o sacramento, a libertinagem, porque aquele povo era um povo grego. O grego naquele período era muito libertino, porque os cultos idolátricos, a Afrodite e Apolo eram pervertidos. Formavam-se grupinhos que traziam os costumes dos pagãos para a igreja e começavam a falar línguas diferentes. E Paulo tinha que disciplinar tudo isto. E finalmente Paulo também fala da questão da caridade, que esse é o nosso tema central. Paulo fala ali no capítulo 16, de 1 Coríntios, depois no 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, Paulo vai falar de novo sobre as coletas, sobre as ofertas. Às vezes a gente na igreja fala assim: mas eu vou na igreja, seu padre, mas Deus não precisa de dinheiro. São os bocó que tem por aí. Está cheio de bocó por aí, que fica inventando coisa. É claro que Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, nunca precisou de dinheiro. Você não precisa ser bocó para saber disso, não é mesmo? Né? Mas Paulo tinha a preocupação de fazer com que a oferta se tornasse um gesto de caridade. A comunidade era cristã. As duas grandes campanhas que Paulo fizera na igreja de Corinto e na Macedônia. Corinto era uma igreja rica, Macedônia era uma igreja pobre, Jerusalém passava por uma crise de fome muito grande, e os cristãos de Jerusalém passavam necessidade. Estamos aí nos primeiros séculos, primeiras décadas da era cristã. Jesus havia ressuscitado menos de 40 anos. Estava um cristianismo fresquinho. Aqueles que se convertiam, eles faziam tudo por causa do Evangelho. Atos lembra que eles até vendiam as suas propriedades, entregavam o dinheiro aos apóstolos. De tão era a grandeza, a confiança que os cristãos primitivos tinham na questão da caridade. E ali até apareceu um casal, Ananias e Safira, que quis deturpar o Evangelho. Ananias e Safira vendeu a sua propriedade e pegou um pouquinho e deu para os apóstolos e falou: olha, está aqui a minha grande oferta. E eles queriam fazer média junto aos apóstolos, e era mentira. Ananias e Safira foram condenados porque eles não cumpriram a palavra do Evangelho, eles não viveram a proposta do Evangelho. Paulo não fala de dízimo. Aí você, inteligente, lê a Bíblia, né? Quer pegar o padre e fala: mas seu padre, ali Paulo não fala de dízimo. É claro que não vai falar de dízimo. Paulo prega aos gregos. O que grego entende de dízimo? Nada. Paulo não é burro, irmão. Paulo era inteligente. Ele sabia que ele estava falando. Quem entenderia de dízimo seriam os judeus e não os gregos. Porque dízimo supõe o quê? Algo taxativo. É normativo na comunidade judaica a prática do dízimo cristão. E o dízimo ele é limitado. Por isso que ele é taxado de 10%.
E só quem vive a proposta do Antigo Testamento consegue fazer a experiência do dízimo. E quem não vive a proposta do Antigo Testamento não consegue fazer a experiência do dízimo. Por isso que muitos até hoje entregam ali 10, 20 reais e diz que é dízimo. Não é dízimo. Você não pode misturar as coisas, nem confundir as coisas. Se você quer viver a proposta do Antigo Testamento, viva os 10%. É taxativo, é normativo no Antigo Testamento. Paulo não se preocupa com isso. Paulo fala de uma outra dimensão. Paulo fala do coração. No primeiro dia da semana, você separa aquilo que seu coração decidiu. Isto os gregos entendiam, porque coração significa inteligência. Você aprendeu a separar aquilo que não lhe pertence. Você faz aquilo que seu coração desejou, o que seu coração aprendeu. Por isso que Paulo, ele faz essa campanha em favor dos irmãos de Jerusalém. E ele fala para que as pessoas, decidindo no seu coração, eles abrissem a sua mente, isto é, seu coração, para fazer as suas ofertas. Aqui aparecem alguns detalhes. Essa oferta que Paulo levantou em Corinto e Macedônia foi certamente muito grande. Porque imagine você hoje, para você manter uma comunidade matando-lhe a fome, de quantos milhares de reais nós precisaríamos? Porque quem na comunidade primitiva, irmãos, segundo Atos capítulo 2 e capítulo 4, as comunidades tinham tudo em comum. Não é como hoje, cada um vai para o seu canto, cada um faz o que quer, não. A comunidade cristã era uma comunidade unida. E eles viam da comunhão, não só a comunhão financeira, mas a comunhão de coração, de espírito, a comunhão na vida de oração, tudo era repartido entre eles. E Atos diz que nada faltava entre eles, porque a comunhão acontecia. Essa coleta certamente foi muito grande, que Paulo precisou de arrumar 3 outros apóstolos, para que fossem com ele a Jerusalém entregar a comunidade. Paulo tinha que fazer o caminho de Atenas até Jerusalém, de navio. Paulo na sua consciência, e ele escreve isso em Atos, poderia ser que alguém roubasse, houvesse um assalto. E você imaginou se Paulo tivesse todo o dinheiro na mão e viesse um ladrão e o assaltasse, e ele ia chegar em Jerusalém e iria dizer: olha, no transcurso os ladrões me roubaram. Você pensa que a comunidade iria acreditar, irmãos? Irmão, quanta coisa errada na nossa igreja, quanto roubo, quanto a falta de administração financeira, de padres que não sabem administrar, porque eles querem administrar sozinho as finanças da comunidade, depois não dá certo, e deixa a comunidade endividada, deixa a comunidade desacreditada na prática da caridade, da solidariedade. Todos nós sofremos com isto. Não precisamos nem citar nomes, você já sabe. Quantas festas nas igrejas nós fazemos, e depois ninguém sabe para onde vai o dinheiro, onde vai parar as coisas. Por quê? Porque nós não obedecemos a palavra de Paulo. Arrume 3 testemunhas, para que você não fique sozinho. E Paulo era inteligentíssimo, Paulo era um estrategista, Paulo era um administrador, não só das finanças da igreja,
mas da sua própria finança. Quando a gente não sabe administrar as nossas coisas, nós também não sabemos administrar as coisas que são de Deus na comunidade da igreja. Querido irmão, mais ou menos é isto. Paulo exorta Corinto, os irmãos de Corinto, porque os irmãos de Corinto, vocês sabem o que eles deram como oferta? O supérfluo, a sobra, o resto. Corinto era uma comunidade rica, tinha condições de fazer uma boa oferta, mas não fizeram. Os macedônios doaram da sua generosidade. Os macedônios sírios eram pobres, mas eram generosos. Querido irmão, a sua oferta é do supérfluo ou da sua generosidade? Quando você dá o seu dízimo é dado por aquilo que sobra ou é fruto da sua generosidade? A carta de Paulo e a coleta de Paulo questiona os meus supérfluos que eu dou em nome do Senhor. E os macedônios deram na sua generosidade. Por isso que a coleta feita na Macedônia foi muito maior do que a coleta que Paulo arrecadou em Corinto, na sua comunidade natal. Então fica aqui, querido irmão, querida irmã, esse grande desafio. O que eu oferto para Deus na minha comunidade? Crê em Deus Pai.